Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Tema da mensagem dessa manhã: a carta de Deus aos homens. Muito obrigado, Sávio. Quem é a carta de Deus aos homens? Ou o que é a carta de Deus aos homens? A carta de Deus aos homens. Será que a Bíblia é a carta de Deus aos homens? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas não me acomete, ou eu não penso, que uma pessoa que não conhece a Deus, ela acorda de manhã e pensa assim: nossa, hoje eu estou numa vontade de conhecer a Deus, e ele vai, abre a gaveta, e abre a sua Bíblia e conhece a Deus. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam. Você concorda comigo? Sim. Deus não se auto-apresenta aos homens. Em raríssimas exceções isso acontece, mas o modus operandi de Deus não diz respeito numa alta apresentação. Para que os homens conheçam a Deus, Deus envia cartas. A carta de Deus aos homens. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Verso 2, não é o nosso texto base, é o nosso texto de introdução, mas ele vai nortear a nossa mensagem hoje. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Quem aqui tem versículo que gosta muito na Bíblia, mais do que outros? Você tem? A gente chama aí versículo de estimação. Você tem algum que você goste mais? Aquele que te define. Eu tenho. Esse, seguidos do verso 4, é o meu versículo favorito da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Se você recebeu um e-mail meu, pessoal, essa é a minha assinatura de e-mail. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 até o verso 4, só que eu vou ler só hoje o 2 e o 3. Diz assim: vocês, Paulo dizendo à igreja em Corinto, vocês são o quê? São o quê? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de... Vocês são carta de... produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quem pode dar um glória a Deus por esse versículo? Nós somos, eu e você, a carta de Deus aos homens. Eu li uma postagem de Instagram essa semana, e na postagem estava escrito assim, isso ficou remoendo na minha cabeça a semana toda. A frase dizia assim, talvez você tenha lido algo do tipo. Abre aspas. Os cristãos leem a Bíblia. Os ímpios, os não cristãos, não leem a Bíblia. Os ímpios leem os cristãos. Os cristãos leem a Bíblia. Os ímpios não leem a Bíblia. Os ímpios leem os cristãos. Nesse sentido, Moody já escreveu em vários livros essa mesma frase, livros de Moody. Ele diz assim: de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. As outras 99 lerão o cristão. De 100 pessoas, uma vai ler. As outras 99 vão ler aquele que leu.
As pessoas que não conhecem a Deus, não o conhecem de forma automática e direta. As pessoas que não conhecem a Deus passam a conhecê-lo pelas experiências daqueles que o conhecem. Foi assim com você? Você acordou num dia ruim e falou assim: nossa, eu estou com vontade de conhecer a Deus. Foi lá, abriu sua Bíblia e foi conhecer a Deus. Aconteceu isso com você? Geralmente, como é que é o jeito que isso acontece? Você conhece ou é apresentado a Deus através de quem? Daquele que conhece. Das cartas de Deus aos homens. Eu conheci a Deus através da vida de outra pessoa, que antes de mim conheceu a Deus, e eu não conhecia, e através da vida dessa pessoa, eu conheci a Deus. Nós conhecemos a Deus pelas experiências daqueles que o conhecem. Eu e você, nós, se conhecemos ao Senhor, nós somos a carta conhecida e lida por todos os homens. Você é a carta de Deus aos homens. Posso ouvir um amém ou misericórdia? Amém. Você é a carta de Deus aos homens. Mas esse processo é fácil? Esse processo é fácil, irmãos? Por duas questões básicas. Primeiro, pela qualidade das cartas. E segundo, pela dificuldade de leitura do homem. Se juntar essas duas coisas, a chance da tragédia é grande. Primeiro, pela qualidade das cartas. As pessoas que não conhecem a Deus, elas vão supervalorizar os testemunhos ruins em detrimento dos testemunhos bons. As pessoas que não conhecem a Deus, elas vão se lembrar mais das cartas ruins do que das cartas boas. E no nosso tempo, isso é ainda mais gritante, porque a gente vive no tempo da rede social. E você sabe o que tem na rede social? Que o povo adora. Não é testemunho edificante? Tem, mas não gera tanto like ou compartilhamento. Não é testemunho que vai te apresentar o Senhor. Você sabe o que roda na rede social? Escândalo. Rapaz, se alguém posta ou mostra o escândalo de um servo de Deus, o que aquilo vira? E aí de você, se você vê um, porque aí depois o algoritmo entende que você está se interessando por aquilo. Você sabe o que vai ter no seu Instagram? Escândalo de servos de Deus. Então, muito da dificuldade em sermos a carta de Deus diz respeito às cartas ruins que estão sendo abertas. Porque quando uma pessoa que não conhece a Deus, ela olha para alguém e essa pessoa está se apresentando para ser conhecido e lido, ela já olha para você com um olhar com desconfiança. Rapaz, ele é igual a todos os outros cristãos. Esse povo não vale. E os crentes de antigamente, eles eram mais firmes na questão do testemunho, mas parece que a gente deu uma descuidada nesse sentido. Rapaz, crente antigamente, quando tinha uma dívida para pagar, como é que ele fazia? Ele vendia o que tinha. Rapaz, era um escândalo para um homem ter o nome sujo. Estou falando besteira? E ai dele se fosse servo de Deus. Aquilo para ele era inaceitável. E hoje, gente? Serasa hoje virou clube de... Antes de alugar esse local, que eu acho que eu já contei essa história antes, a gente estava procurando um local para sair da RISC.
E tinha um galpão muito bom ali na QNF, grande, espaçoso, nos atendia. E eu liguei para o dono do galpão. E perguntei do preço de aluguel e tal. E ele falou assim, você queria ir lá para quê? Eu falei, para a igreja. Aí o dono falou assim, eu não alugo para a igreja. Tenha um bom dia, obrigado, tchau. E a culpa não é dele, meus irmãos. Bem provavelmente ele teve experiências muito ruins, com cartas ruins. Servos de Deus, que se apresentaram para ser conhecidos e lidos por todos os homens. E quando eles foram conhecidos e lidos, eles viraram escândalo. Quer dizer que a próxima carta que for apresentada para ele vai olhar para ela com um olhar de desconfiança, descrédito. Nós, a igreja do Senhor Jesus, ela perdeu credibilidade. E nós estamos inseridos nesse tempo. De homens e mulheres que não têm um testemunho para ser conhecido e lido. Mas obviamente isso não é sobre vocês. Significa que quando uma pessoa descobre que você é crente, dentro dela não são gerados os melhores sentimentos dentro dela. Ela não tem mais interesse. Ela não tem vontade. Ela não tem curiosidade. Não é isso que gera nela. Uma carta que se apresenta para ser conhecida por todos os homens. A carta de Cristo, conforme a palavra diz. Quando ela chega e diz, eu estou aqui para ser conhecido e lido, a reação das pessoas, ela não é mais favorável a nós. Considerando a capacidade de leitura das pessoas, ou seja, nós estamos lidando com um povo machucado, ferido e frustrado com os homens de Deus. Considerando a capacidade delas, será que nós estamos prontos para lidar com o desafio de ser conhecido e lido por todos os homens? Porque agora é um desafio. Que tipo de carta você tem apresentado para ser conhecida e lida por todos os homens? Irmão, que tipo de carta é você? Quando as pessoas falam ou se lembram de você, ou sugerem o seu nome, as pessoas que estão ao seu redor, aquelas próximas de você, seus vizinhos, sua família, mais extensa, seus colegas de trabalho, o amigo do futebol, quando ele lembra de você, o que ele se lembra? Vou dar exemplo aqui para você entender como é que é essa questão da referência. Quando eu falo o nome Pelé, o que você se lembra? Quando eu falo o nome Silvio Santos, do que você se lembra? Quando eu digo o nome Sérgio Cabral, quem conhece? Do que você se lembra? Certo. Quando eu digo o nome Pastora Flor de Lis, do que você se lembra? Quando eu digo o nome Pastor Caio Fábio, o que vem na sua mente? Quando eu digo o nome Pastor Silas Malafaia, o que vem na sua mente? Quando eu digo o nome Pastor Edir Macedo, o que vem na sua mente? Quando eu digo o nome Pastor Billy Graham, o que vem na sua mente? Quando eu digo o nome Pastor John Wesley, o que vem na sua mente? Referência. Essas pessoas, todas elas, que eu citei o nome, elas se colocaram como cartas para serem conhecidas e lidas. As pessoas as conheceram e as leram. E aquilo se tornou uma referência na cabeça delas. Agora eu pergunto, quando a pessoa lembra de você,
a carta de Deus aos homens, ela referencia imediatamente o quê? Quando as pessoas se lembram de você, na cabeça delas, referencia o quê? É muito importante nós entendermos a dinâmica de leitura das pessoas. Os desafios que nós vamos encontrar quando nós nos colocamos como cartas de Deus aos homens, e eles vão nos conhecer e depois ler. Como deverá ser a estrutura comum que aqueles que não conhecem a palavra de Deus leem Deus na minha vida? Como que isso acontece? Da parte deles. Como que é essa estrutura de leitura das pessoas de Deus na minha vida? Eu sou a carta de Cristo aos homens. Como que as pessoas interagem com isso? Geralmente, após você ser conhecido como carta de Deus, após você se apresentar como carta de Cristo, essa leitura das pessoas com relação a você, ela vai acontecer em 3 fases. E só se torna carta de Deus sadia aquele que consegue enfrentar as 3 fases. A primeira delas, quando eu me apresento para ser conhecido como carta de Deus aos homens, a primeira fase é a fase da revolta. A segunda fase é a fase da desconfiança. E a terceira fase é a fase da esperança. Só vai conseguir chegar à fase da esperança aquele que conseguiu vencer a fase da revolta e aquele que conseguiu vencer a fase da desconfiança. A revolta, ela é promovida pela própria igreja, cheio de seus maus testemunhos e pelas relações humanas até aqui. Não é possível que haja algo divino nesse homem. Esse é o primeiro sentimento que a pessoa que te conhece, que é apresentada a carta, ela gera no seu coração. Não é possível que tenha algo de Deus nela. Ela é igual a todo mundo. Mentirosa, corrupta, pecadora, não há nada de Deus nela, ela é igual a todo mundo, ela é igual a mim. Ela não pode ser superior a mim no que diz respeito à relação com Deus. Ela é igual a todo mundo. O primeiro sentimento que você vai enfrentar naquelas pessoas que são te apresentadas para te conhecer e ler é o sentimento da revolta. Aí, baseado na revolta, você sabe o que essas pessoas vão fazer? Elas vão te estimular, elas vão querer te expor, elas vão te procurar, elas vão te incentivar para que a sua hipocrisia seja revelada. Literalmente, elas vão pisar no seu calo para te desmascarar. Você não é um representante de Deus, você é como eu. Sentimento de revolta. Aí quando você vence o sentimento de revolta, vem a desconfiança. Você passa a primeira fase. Não. Pode ter algo diferente de Deus nessa pessoa aí. Será que tem mesmo? Rapaz, será que realmente ela é uma enviada de Deus? Será que Deus habita nela? Desconfiança. Vencida a revolta e vencida a desconfiança, aí sim vem a esperança. Cara, não é mentira. Deus realmente está nela. E tem algo dela que eu preciso aprender. Ela enxerga em você a esperança. Mas para que você chegue na fase da esperança, você vai ter que vencer a fase da revolta. E você vai ter que vencer a fase da desconfiança. Só se torna carta lida e conhecida
de Jesus, aquele que é capaz de enfrentar a revolta dos homens e a desconfiança dos homens. Posso ouvir um amém? Amém. A carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens, deve produzir naquele que a lê o mais singelo desejo de ter aquilo que a carta tem. Cara, olha o que esse cara é. Olha o que esse cara tem. Eu quero ser igual a ele. Essa é a carta de Cristo bem produzida. Porque você é igual a Cristo. E você vai passando para as pessoas o desejo que você teve de ser igual a Cristo, para que elas também desejem ser igual a Cristo. A carta de Deus aos homens. Está fácil até aqui, irmãos? Vocês estão me olhando assustados? Vencidas as etapas iniciais, o bom perfume flui na direção de atrair mais e mais pessoas para Jesus. E para a gente entender essa estrutura, eu quero usar um texto de Marcos capítulo 12. Podem abrir, por favor. Nós vamos ficar do começo ao fim nesse texto. Marcos capítulo 12, a partir do verso 13. Esse é o texto base dessa manhã, para a gente entender essa conjectura de revolta, desconfiança e esperança. Marcos capítulo 12, a partir do verso 13. Queria que você abrisse na sua Bíblia. Esse é o nosso texto base. Não fique independente da TV. Esse é o nosso texto base. Eu faço questão que todos estejam com a Bíblia aberta. Marcos 12, verso 13. Amém? Eu vou ler o 12 primeiro. Marcos 12, 12. Só para a gente entender a conjectura. Diz assim. Marcos 12, verso 12. E procuravam fazer o que com Jesus? Procuravam fazer o quê? Prender Jesus. Porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas eles temiam o povo. Então, eles o deixaram e foram embora. Muito importante a gente entender essa conjectura. Jesus está pregando aqui sobre a parábola dos lavradores maus. Antes ele havia feito o prodígio da figueira. Lembra da figueira que secou? Tudo está nesse contexto. E Jesus termina essa história falando da parábola dos lavradores maus. Quando ele fala da parábola dos lavradores maus, os religiosos que estavam ali ouvindo a Jesus, eles falaram assim, mas, espera aí, ele está falando que o lavrador mau sou eu. Ele está falando de mim. E aí os homens tomaram a decisão que Jesus deveria ser preso por aquilo que ele estava falando. Só que eles não fizeram isso naquele momento porque eles temiam o povo. Tinha muita gente ali ouvindo a Jesus. Se colocam a mão em Jesus no meio daquela multidão, talvez não deixasse que ele fosse preso e seria até pior. Mas aí vem um novo dia, Marcos capítulo 12, verso 13. Diz assim, e enviaram a Jesus, na sequência, meus irmãos, e enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que fizessem o quê? O apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Mestre, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram e Jesus lhes perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, de César. Bem provavelmente de Tibérios, mas eles consideravam todos os imperadores como César. Então Jesus disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Muito importante nós considerarmos quem que foi conversar com Jesus aquele dia. Os herodianos e os fariseus. Você sabe o que isso significa? Que dois povos absolutamente antagônicos, inimigos, um não suportava o outro. Os herodianos
eram os que eram ligados à família de Herodes, a classe mais abastada do povo judeu. Eles não queriam que o status quo mudasse, eles aprovavam, ou eles incentivavam a coleta de impostos, porque aquela coleta de impostos favorecia a eles, os herodianos. Os fariseus, que era a grande massa da população, não consideravam dessa forma. Eles consideravam que, na realidade, o imperador que estava no trono reinando sobre Israel era um usurpador do trono. Quem deveria reinar sobre Israel seria um descendente de Davi. E eles consideraram que todo o imposto pago a César era um imposto indevidamente pago. Não consideravam apenas o valor, não importava se diminuía para 1%, 0,5%. Eles consideravam que qualquer valor entregue a César era um valor entregue de forma errada. Só que esses dois grupos, um aprovava o império e o outro desaprovava, nesse momento eles se... Vocês sabem por que eles se uniram? Está no texto. Por que eles se uniram? Para que Se Jesus defende, porque a pergunta é, nós devemos pagar ou não? Se Jesus fala que não deve pagar, o que ia acontecer com Jesus? Os herodianos ficariam revoltadíssimos, contariam ao imperador, e adivinha quem seria preso? E se Jesus fala que deve pagar, que deve entregar tudo a César, os fariseus que estavam ali iam ficar revoltados, porque entrega o dinheiro a um ímpio, nós não devemos pagar imposto, ele perderia credibilidade e bem provavelmente seria apedrejado pelos seus, que era a grande massa da população, os fariseus. As duas classes opostas se uniram para armar uma armadilha para que Jesus fosse preso ou rejeitado. E dentro desse contexto, desse dia, esse foi o primeiro desafio formal que Jesus teve que enfrentar nos ensinamentos: a revolta. Vocês acham que os herodianos e os fariseus olhavam para Jesus e pensavam assim, esse é o enviado de Deus? Esse é mais um charlatão que veio trazer uma pregação ou lidar como profeta. Eles não enxergavam a Jesus como Messias. Para eles, Jesus era igual a todo mundo. Quando Jesus se apresenta como carta de Deus aos homens, a primeira resposta dos homens naquele dia diz respeito à revolta. Eles se uniram para matar a Jesus. Queriam que Jesus fosse preso, queriam que Jesus fosse apedrejado, queriam que Jesus fosse morto. Esse era o desejo. Jesus se apresenta como carta. Eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Eu tenho uma mensagem do Pai para vocês. E o primeiro desafio que ele precisa lidar no coração dos leitores dele diz respeito à revolta. John Charles Riley diz, abre aspas, as pessoas do mundo, os ímpios, e aquelas que professam uma religião vazia, os religiosos, não têm nenhuma simpatia um pelo outro. Eles não gostam dos princípios uns dos outros. Os ímpios não gostam dos princípios dos religiosos, e os religiosos não gostam dos princípios dos ímpios. Desprezam o caminho uns dos outros. Contudo, há uma coisa que ambos desgostam mais, que é o puro evangelho de Jesus Cristo. E então, onde quer que haja uma chance de se opor ao evangelho, veremos esses dois grupos, religiosos e ímpios, antagônicos, agindo juntos, em aliança, para resistirem a Jesus. Fecha aspas. E essa resistência vem na forma de revolta. Não faz sentido no mundo onde a maldade reina, alguém querer viver contra a corrente. Não faz sentido, no mundo onde todo mundo é mau, alguém se apresentar como bom. As pessoas ficam indignadas com isso.
Elas se sentem violadas, ultrajadas. Não faz sentido que alguém esteja fazendo, vivendo e sentindo algo totalmente diferente daquilo que a grande maioria faz, vive e sente. A pessoa que vê você com a vida toda derrotada, mas está pulando de alegria e glorificando ao Senhor, ela olha para você e o primeiro sentimento que ela tem é de revolta. Rapaz, não é possível não. É doido. Não é possível que vivendo dentro dessa realidade que essa pessoa vive, ela esteja glorificando e adorando ao Senhor. O que as pessoas veem e sentem é revolta. Isso não é real. Quando vem Jesus secar a figueira, quando vem Jesus pregar a palavra dos lavradores maus, eles sentem, isso não pode ser verdade. E é interessante, gente, tanto que a maldade humana pode chegar a certos limites, né? Quando os dois grupos chegam até Jesus, o que eles dizem a Jesus? Você não presta, você não é verdadeiro. Eles dizem assim, vocês estão com Marcos 12 aberto aí? No verso 14, chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros. Porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, o Senhor ensina o caminho de Deus. Acho que eles esperavam assim, Jesus a bater no peito. É nós. Só isso aí mesmo. Só isso aí que você está falando. Chegaram com um plano armado, porque dentro de si estavam revoltados com aquilo que Jesus estava apresentando, e eles chegaram prontos para condenar a Jesus. Eles armam a armadilha perfeita, tentam conquistar a confiança de Jesus, para que no final eles possam matar a Jesus, porque estão por dentro revoltados com aquilo que está sendo apresentado. E esse é o primeiro desafio que você vai enfrentar. Quando você se apresentar como carta para ser conhecida por todos os homens, o sentimento que você vai gerar no coração das pessoas é um sentimento de desconforto. E esse desconforto pode muitas das vezes virar revolta. E a revolta pode muitas das vezes criar no seu leitor, no seu ouvinte, o desejo de te desmascarar. Ele não é isso que ele está falando que ele é. Aí você sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão caçoar de você. Quem aqui já foi caçoado é um nome muito formal, né? Qual que é o termo certo? Que todo mundo... Alguém já zoou de você? Aí já é informal demais. Alguém já injuriou de você? Alguém já fez gracinha com você porque você é crente? Alguém já te espizinhou? Você já deixou ser carta conhecida e o povo tirou sarro de você? As pessoas vão caçoar de você. As pessoas vão inventar apelido para você. O que mais, gente? As pessoas vão te lembrar constantemente do seu passado. Você chega como carta para ser lida e conhecida por todos os homens. As pessoas vão olhar para você e falar assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei quem você é. Sentimento de revolta. Porque não é possível que há algo de Deus em você. Vão relembrar da sua vida pregressa o tempo todo. Direto, gente. Tem um não cristão que chega em mim, que participou da época da fase difícil da minha vida. Ixi, mas não tem essa vez que ele não relembra. Rapaz, você lembra a época que nós sentávamos e bebia 2 caixas de Belco? Quem é da época da Belco? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é da época da Belco? Não. Gente, era a cerveja mais barata. Eu bebia com você, inclusive.
Você lembrou, Miro? Mas o nome é familiar. Nós ia buscar no seu carro, inclusive. Vira e mexe. Ele chega e relembra. Você lembra daquela época em que nós sentávamos para tomar 2 caixas de Belco? Você sabe o que é isso? Indignação. Revolta. Só que tem muitos casos em que essa revolta pessoal das pessoas com relação à carta que você se tornou, elas vão se tornar ações diretas de confronto e afronta. Você sabe com que propósito? Com o propósito de te desmascarar. As pessoas vão pisar no seu calo. As pessoas, se elas souberem o seu ponto fraco, meus irmãos, qual que é o ponto fraco do super-homem? Qual que é a arma que os inimigos usam contra o super-homem? Se descobrirem seu ponto fraco, todas as vezes que você se apresentar como carta a ser lida, eles vão usar o seu ponto fraco para te convencer que você não é isso que você está apresentando ser. Vão zombar de você, vão colocar apelido em você, vão pisar nos seus calos, farão de tudo para mostrar a todos que você não é a carta de Deus para os homens. Você é um homem comum, você não é nada. Você é aquele rapaz que fazia coisas erradas em outro tempo, ou como qualquer outro que eles sempre conheceram. A primeira fase que nós vamos enfrentar ao sermos lidos é a fase da revolta. E agora vem a minha preocupação. Porque essa é a primeira fase. Você se apresenta como carta para ser conhecida e lida. Quando te afrontam, quando pisam no seu calo, quando usam das suas fraquezas, você deixa de ser carta de Deus. Quando essa revolta é exteriorizada em ação e os seus leitores, aqueles que estão te lendo, eles te atacam, o ataque deles consegue te convencer que você não é carta de Deus. Jesus, com toda a sabedoria, soube responder à armadilha com muito tato. Ele não cedeu ao grito revolucionário de não submissão a Roma, tampouco se submeteu em absoluto ao império. Ele disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Uma questão prática, secular e momentânea foi brilhantemente atendida. Jesus não se expôs. E a resposta dele foi tão magnífica que o final dessa pregação, o que as pessoas dizem dele? E muitos se admiraram dele. Significa que quando os leitores tentaram expor Jesus, Jesus permaneceu ileso, para que ele pudesse passar para o próximo nível. Ele era a carta de Deus aos homens. Era muito importante que, apesar do confronto, da afronta, ele permanecesse sendo carta de Deus. A carta de Deus aos homens agora sou eu e você. O que você tem apresentado aos outros? Quando você é obrigado a lidar com o pior do ser humano, quem você revela que é? Quem aqui tem familiar difícil? A pastora Sonara falou que é melhor eu perguntar quem não tem familiar difícil. Ou quem é um familiar difícil. Quando você, no ponto de vista familiar, se apresenta para ser lido e conhecido, dentro da sua casa, dentre os seus familiares, quando as pessoas te confrontam, você continua sendo carta de Deus? Ou elas conseguem provar para você mesmo que você não é? Eu creio que o Espírito Santo está nos tensionando, está nos moldando,
para que apesar da tensão envolvida no conhecimento e leitura, nós permaneçamos firmes, como cartas de Deus aos homens. Isso só será possível se você estiver pronto para atender ao Senhor quando a revolta se manifestar. O Senhor quer te usar, mas para isso você vai precisar vencer a revolta dos outros. Você é a carta de Deus aos homens. Prepare-se para lidar com o pior deles. E quando Jesus lida tão bem com a revolta, passou no teste, aí ele vai para a fase 2. Vocês lembram qual que é a fase 2? A desconfiança. Na fase da desconfiança, a raiva e o ódio da revolta desaparecem. Nessa fase não querem mais matar Jesus. Nessa fase só querem entender. Ou o ponto de interrogação, será mesmo que há algo de Deus nele? E aí mudam de algo prático e caminham para algo absolutamente espiritual. Continuação do texto. Vocês estão com Marcos 12 aberto? Verso 18. Então, ou seja, depois que Jesus encerrou o assunto do tributo, então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos, eles indagando a Jesus, os saduceus indagando a Jesus. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Mestre, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. A resposta de Jesus aqui não levaria à morte. Aqui não estão mais com sentimento de ódio com relação a dele. Agora estão com sentimento de dúvida. E aí chegam os saduceus. Você sabe qual é a característica principal dos saduceus? Eles não creem em muitas coisas. E a principal delas, os saduceus não creem em ressurreição de mortos. E aí eles chegam com uma história sem pé nem cabeça. De 7 irmãos, porque a lei manda que quando você casa, se eu casar com a Fernanda e não tiver filhos e eu morrer, a Fernanda, lei mosaica, a Fernanda pode se casar com o meu irmão, casa com o Luquinhas. Lei. Ainda bem que nós vivemos outra época. Lei mosaica, por favor. E o meu irmão é igual eu. Não. Sim, nós somos bem iguais. A Fernanda tem que se casar com o Lucas. E se eles tiverem filhos, os filhos da Fernanda e do Lucas, na realidade, são filhos meus. Lei mosaica. Por que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu isso por conta da lei da herança. Lembra que a gente falou isso? Para que houvesse continuidade geracional. Porque a terra minha tem que passar para o meu filho. Como eu não tive filhos, ela vai ter filhos com o Lucas. E aí chegam os saduceus que não creem em ressurreição de mortos.
eles não acreditam que os mortos ressuscitam, eles chegam com essa conversa espiritual para Jesus. Deixa eu ver aqui se ele tem revelação de Deus mesmo. Porque na parte da revolta ele já respondeu, ele já passou disso. Ele continuou sendo carta depois que as pessoas quiseram matá-lo. Ele continuou sendo carta de Deus. Agora, será que é mesmo? Aí os saduceus chegam com uma pergunta que não tem nada a ver do ponto de vista espiritual, para ver se ele realmente é de Deus. E você sabe o que alegra muito o meu coração? Que Jesus responde aos saduceus, irmãos, de forma absolutamente simples. A resposta é simples. Os saduceus, eles consideram a leitura escrita do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. A resposta de Jesus é simples. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, ele falou: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Só que quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos. Se Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, quer dizer que Abraão, Isaac e Jacó estavam simples. Simples. Jesus deu uma resposta que está dentro do Pentateuco. E aí a pergunta de Jesus é muito conveniente. Vocês não conhecem as Escrituras? Porque eles liam o Pentateuco o tempo inteiro. Nas Escrituras está escrito isso. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. A ressurreição existe sim. Resposta simples. As pessoas irão testar a confiança em você antes de quererem abrir o coração, meus irmãos, isso é lógico. Ninguém vai querer abrir o coração a você se eles não confiam em você. Ninguém vai querer perguntar coisas eternas a você, ou coisas muito importantes, se elas não confiam em você. Então o padrão de confiança precisa ser estabelecido. Primeiro eu piso no calo dele, deixa eu ver se ele é de Deus mesmo. Aí você mantém firme como de Deus. Agora eu preciso saber se eu posso confiar em você. As pessoas, elas leem aqueles que elas confiam. E aí as pessoas vão te testar no padrão de confiança. Não é porque estão com raiva de você. Elas querem saber se você é confiável. Se elas podem confiar em você. O teste de desconfiança diz respeito à capacidade do interlocutor em transmitir as verdades de Deus sobre a minha vida. Ele realmente fala em nome de Deus ou em nome de si próprio? Esse cara fala em nome de Deus mesmo? Isso tem muito a ver com a teologia pessoal de cada um. E agora aprendam, meus irmãos, quanto mais resolvida, mais simples, mais direta for a sua teologia, mais confiança você transmite, que você não fala de si mesmo, mas que você fala da parte de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê nisso, diga amém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Algumas pessoas, ao passarem por esse processo de transmitir confiança naquilo que creiam, deixam a sua teologia pessoal tão comprometida que acabam não transmitindo a confiança necessária. Isso tem muito mais a ver com a transmissão da sua relação com Deus do que a transmissão de conhecimento teológico. As pessoas não querem saber quem é Deus, elas querem saber quem é Deus para você. Teologia pessoal, relacionamento pessoal. Tem gente que vai chegar em nós para nos ler e você vai se sentir na liberdade de explicar toda a velha aliança, começando nos profetas e indo, meus irmãos. Tem gente que vai se inibir de se apresentar como carta para ser conhecida e lida. Eu não conheço nada da Bíblia. Você não precisa conhecer toda a Bíblia.
Você precisa conhecer ao Senhor. O que as pessoas querem é o seu relacionamento com Deus. Tem gente que se embanana todo e não sabe o que falar. Meu irmão, é simples. O Evangelho é simples. E agora na rede social é um querendo derrubar. Vocês já viram isso, gente? O cara fala uma coisa na rede social hoje. Aí aparece um para... Qual que é o termo que eu quero usar? Contestar o que ele disse. Aí aparece o terceiro para contestar o que esse disse daquele que disse. Aí aparece o quarto para falar que está todo mundo errado, o certo é aquilo que ele está ensinando. Aí vem o quinto. Gente, nós estamos embananando na apresentação da carta. O que vale é o seu relacionamento com Deus, a carta de Deus aos homens. Outro dia eu vi uma mulher falando, dando um testemunho pessoal, que chegou e ela estava muito aflita. E ela chegou numa carta, alguém que ela conhecia, que ela considerava como um representante de Deus. E diz que ela chegou e ela quis puxar assunto que na realidade ela estava ferida por dentro, estava machucada. Só que ela não chegou e falou assim, hoje eu estou muito machucada, quero a sua ajuda. Ela chegou e quis puxar assunto, pastor Eli. Ela chegou e disse assim, nossa, Jesus cura e salva, né? O que essa pessoa está querendo falar para a carta? Jesus cura e salva, né? Teste de confiança. Aí ela conta que aquela pessoa que ela chegou e disse essa frase, ela se sentiu na liberdade de ensinar teologia. E aí, irmão, ela pegou a estrela de Davi. E ela foi explicar para a pessoa por que a estrela de Davi era um pentagrama. Pentagrama é o que, Samuel? Tem pentagrama, tem 5... 5 o quê? Hã? Pernas? Vértices. Vértices. Aí ela foi explicar qual que era o significado de cada vértice do pentagrama, que era a estrela de Davi. Você sabe o que a pessoa queria receber naquele dia? Ela queria receber a verdade de que Jesus cura e salva, evangelho simples. Irmão, não deixe complexo aquilo que é simples. O relacionamento com Deus é simples. Deixe as pessoas conhecer quem é Deus na sua vida. Carta de Deus aos homens. Para com esse negócio de teologia profunda e querer explicar as verdades do universo. Ninguém tem a resposta certa. O evangelho simples é aquele que mais transparece confiança. Diga para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diga para as pessoas que Jesus cura. Diga para as pessoas que Jesus possibilita ou permite que você se relacione com Deus novamente. Diga para as pessoas que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Diga para as pessoas que Jesus reinará eternamente com a igreja. Diga para as pessoas que sem Jesus não há salvação. Com Jesus a vida é eterna. Se você não viver o seu propósito na terra, você terá dificuldade de manter a sua fé. Diga que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só, irmãos. Depois, se houver oportunidade, você pode até aprofundar teologia, mas deixa a carta simples para todos poderem ler. Quando a gente quer deixar complexas demais respostas que são simples, significa que a resposta tem mais a ver comigo do que com Deus. O evangelho é simples, meus irmãos. Quem complica o evangelho somos nós. O evangelho é simples. E aí, Jesus que já havia passado pela revolta, vontade de matá-lo, e passou bem, ele passa muito bem também pela questão da confiança. Sendo simples e direto. E aí nós chegamos na fase da esperança. Em Marcos capítulo 12, verso 28. Vocês estão com Marcos 12 aberto aí? Diz assim:
Chegando um dos escribas. Naquele dia foi só o filé, só a nata. Herodianos, fariseus, saduceus e agora os escribas. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles. E viu que Jesus tinha dado... Viu que Jesus tinha dado o quê? Isso aqui fala muito comigo, irmãos. Você sabe por que o escriba falou naquele dia? Você sabe por que o escriba levantou a mão e colocou a sua voz para perguntar a Jesus? Ele só fez isso porque ele tinha ouvido a primeira interação de Jesus. Jesus foi bem na primeira. Ele ouviu a segunda interação de Jesus. Jesus foi bem na segunda. Cara, eu quero ler essa carta. Essa carta tem algo para mim. Cara, ele passou muito bem pela revolta. Ele conquistou a minha confiança. Agora eu tenho a liberdade de poder falar e receber algo dele. Jesus havia quebrado as barreiras para que aquele escriba falasse. E aquele escriba só falou porque Jesus havia passado pelas duas primeiras fases. Chegando nos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe. Minha pergunta é, meus irmãos, se Jesus tivesse dado uma má resposta, será que o escriba perguntaria? Por que o escriba perguntou? Porque Jesus havia dado? Jesus foi construindo no leitor. Na realidade, meus irmãos, Jesus vai dizer aqui agora a mensagem mais completa e poderosa do Novo Testamento. Está na resposta ao escriba. Nessa resposta ao escriba, Jesus pega 613, eu acho, leis da velha aliança e resume em duas. A verdade absoluta que toda a sua vida precisa viver em torno está nessa resposta ao escriba. Jesus veio construindo para que o escriba levantasse a mão. Eu tenho uma pergunta. E viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Falou uma oração judaica muito conhecida para alcançar o coração do escriba. No 29 ele diz, Jesus respondeu, o principal é, no versículo 30, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E é muito importante o escriba chamar Jesus de mestre. Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as suas forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Você sabe por quem Jesus queria ser lido naquele dia? Jesus queria ser lido pelo escriba. Era para ele. Mas só que até Jesus conseguir essa proeza de ser lido pelo escriba, ele teve que galgar um caminho bem difícil, de rejeição, desconfiança. Mas a mensagem principal estava direcionada àquele escriba naquele dia. Eu creio que Deus tem muitas pessoas que não conhecem a Ele. Pessoas que não têm nenhum relacionamento com Ele. Pessoas que jamais sequer leram a palavra de Deus. Pessoas que conhecem de Deus exclusivamente a você. E eu creio que Deus quer liberar uma palavra para essas pessoas que não conhecem a Ele, mas conhecem você. E para isso Deus prepara uma carta. Irmãos, é muito importante que nós aprendamos hoje. Porque nós só conquistaremos o coração das pessoas se nós estivermos prontos para galgar esse caminho tão difícil de superar a revolta e superar a desconfiança, para que no final nós possamos entregar
a carta de Deus aos homens. Jesus, naquele dia, se deixou ser lido pelo escriba. Havia uma mensagem central a ser dada. Jesus era uma carta direcionada àquele escriba naquele dia. E o escriba só se sentiu confortável em abri-la, porque Jesus soube agir sabiamente com a revolta e a desconfiança. Tenho plena certeza que há grandes verdades em você, concernentes a Deus, que poderiam enriquecer e ajudar muitas pessoas. Meus irmãos, você é a carta de Deus aos homens. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Há muitas verdades em você. Há tesouros em você que são preciosos demais, eles são eternos. Deus entregou a você coisas muito preciosas. Jesus entregou a você coisas que Ele não entregou a Davi, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus entregou a você coisas muito preciosas, verdades absolutas, e Ele entregou esse tesouro a você. E eu creio que há no coração de Deus uma expectativa muito grande, de que você tenha condições de transmitir esse tesouro àqueles que estão próximos a você. As pessoas lerão a você. Você é uma carta preciosa. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é uma carta preciosa. Você é uma carta preciosa. Diga para a pessoa também que está do seu lado, vale a pena muito ler você. Diga também, você é capaz de alimentar uma multidão inteira. Mas essa carta, meus irmãos, essas cartas, nós como cartas, somente poderão ser liberadas. Esses tesouros somente poderão ser liberados se você souber lidar com a revolta e com a desconfiança das pessoas ao seu redor. Depois de ser lido, isso aqui para mim é maravilhoso, irmãos. Era pergunta atrás de pergunta. Quando Jesus entrega a mensagem principal, você sabe o que acontece com seus interlocutores naquele dia? No final do capítulo 34, finalzinho, a parte B diz assim: e ninguém mais ousava perguntar a Jesus. A mensagem estava dada. Eles entraram num estado de contemplação. Cara, eu fico pensando, eu tenho tanta pergunta para fazer para Deus. Quando eu encontrar com Ele, eu tenho tanta coisa para falar, para perguntar. Mas nesse dia, as perguntas se esgotaram. Ninguém mais quis perguntar nada. Porque Jesus entregou. Ele deixou ser lido a carta completa. As pessoas ficaram num estado de contemplação. Eles só queriam ver. Cara, o que esse cara vai fazer agora? O que mais que esse cara vai falar? Jesus conquistou a confiança deles, conquistou a autoridade. Porque Ele soube galgar nas direções certas. Onde você tem falhado no processo de abertura da carta de Deus aos homens? Onde você tem falhado? Se você não tem sabido lidar com a revolta das pessoas, aquele sentimento ruim das pessoas, em conhecer você como novo homem, creio que Deus quer trazer um novo tempo sobre a sua vida, lhe entregando um autocontrole capaz de conquistar o coração das pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Se você já tem falhado na primeira fase da revolta, que o Senhor entregar a capacidade de corresponder à revolta das pessoas, transmitindo quem é Deus para você. Se você tem se perdido na fase da desconfiança,
Deus quer trazer clareza sobre a sua teologia pessoal. Não se trata do quanto da Bíblia você conhece, mas daquilo que Deus já operou em você. Tornar a sua teologia simples. Você foi chamado para ser esperança de Deus aos homens. Você foi chamado para ser esperança de Deus aos homens. Você foi chamado para ser esperança de Deus aos homens. Deixe que as verdades eternas de Deus fluam através de você e permita-se ser lido e conhecido como carta de Cristo por todos os homens. Permita-se. Permita-se. Deus quer usar você. E para terminar, eu quero ler Colossenses capítulo 1, verso 27. Podem abrir a sua Bíblia, por favor. É importante que todos abram. Vamos ficar de pé. Colossenses capítulo 1, verso 27. Colossenses 1, 27 diz assim: a estes, e Paulo está se referindo à igreja, aos seus santos, a estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. A igreja, Deus quis revelar a riqueza da glória do mistério entre os gentios. E qual que é essa riqueza? Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória é a Bíblia fechada? Não. Qual que é a esperança da glória? Cristo em nós, a esperança da glória. Este Cristo, Paulo continua, nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E é para esse fim que eu me empenho. Meu irmão, você está pronto para se empenhar hoje? Você está pronto para se esforçar hoje? E é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Esforçando-me o mais possível. Segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Deixe o poder de Cristo operar poderosamente em você. Deixe o poder de Cristo operar poderosamente em você. O Senhor está te chamando hoje para um estado de empenho máximo, esforço mais que possível, para que você possa ser lido por todos os homens. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.